Boa tarde. Hoje eu vou trazer para vocês a parte 2 da nossa aula, né? Essa parte eu vou trazer a aplicação prática de dois dos servidores que eu vou mostrar para vocês. É muito importante entender que cada servidor funciona de uma forma e principalmente que uma das principais problemáticas na área hoje é o fato desses resultados não serem padronizados. Por isso, ao utilizar esse tipo de ferramenta, é muito importante o pensamento crítico e uma avaliação de como utilizar esses resultados para cada problema, ok? Queria relembrar com vocês, né, que segundo a literatura, além da gente efetuar essa predição, é bastante importante filtrar, né, ou seja, organizar esses epítopos preditos pelo servidor, pelo programa, segundo as características desejadas para uma sequência ser considerada epítopo, ok? Então, diversos autores citam a alta acessibilidade, ou seja, a localização externa desse epítopo na superfície, e a hidrofilicidade. Quanto mais hidrofílico, maior a probabilidade dele ser realmente um epítopo. Além disso, né, Pellegrin 93 fez uma correlação experimental entre a estrutura secundária, né, e os epítopos. E foi demonstrado que 70% dos epítopos identificados experimentalmente, eles são localizados em folha beta, e mais adiante também foi observado que há uma boa porcentagem de localização desses epítopos em alfa-hélice, ou seja, em relações mais complexas da estrutura. Então, também é considerado um filtro de seleção ou de ranqueamento desses resultados, ok? E, desse modo, eu destaco aqui essas características como filtro. Além da hidrofilicidade e a estrutura secundária e acessibilidade externa, né, ao solvente, eu também destaco aqui a antigenicidade. O que é isso? É a capacidade desse epítopo de gerar uma resposta imunológica forte. Quanto mais antigênico, mais forte é a indução da resposta imunológica, ok? Aqui eu demonstro para vocês todos aqueles servidores que eu mencionei na aula teórica e eu gostaria de dar destaque para o BepPred e para o ABCPred. São dois servidores bastante utilizados. Aqui vocês podem observar o link de utilização deles. Embora o BepPred que nós vamos utilizar não é o BepPred original, nós vamos utilizar o BepPred versão 2.0. A diferença dele para o BepPred original é que o 2.0, ele além de utilizar características físico-químicas, né, no seu algoritmo, o algoritmo dele é diferente do BepPred 1, e ele utiliza um conjunto de treinamento de dados baseados em epítopos resolvidos experimentalmente, ou seja, eles utilizaram como informação epítopos que já se sabem serem epítopos, ou seja, sequências realmente já determinadas como epítopo. E foi comprovado que a utilização desse tipo de método, aliada a métodos de características físico-químicas, dão uma maior confiabilidade ao resultado. Então, como eu falei, é muito importante usar mais de um servidor, 2 ou mais servidores na hora de fazer esse tipo de predição, uma vez que cada um vai utilizar um método diferente. Então, é importante utilizar também servidores que obtenham métodos diferentes. Se você obtém o mesmo resultado em servidores diferentes, há uma maior chance desse resultado ser confiável para que você faça, então, uma validação experimental, né? Então, lembrando que é preciso parcimônia. As ferramentas de imunoinformática, elas vão reduzir o tempo de bancada, o custo dispensado nas atividades experimentais, porém, você tem que usar isso com parcimônia para não oferecer um monte de resultados que não foram confirmados para a bancada, para a validação, ok? Senão não vai adiantar. Vamos iniciar, então, trazendo a localização do primeiro servidor que nós vamos utilizar. O BepPred 2.0 ele pode ser localizado nesse setor aqui do IADB, nessa parte aqui, tá? Toda essa porção aqui eu expliquei para vocês, que é onde vocês fazem buscas sobre dados de um antígeno que você possui. Então, você consegue descobrir se existe um epítopo depositado já experimentalmente daquele antígeno. E nesse setor aqui são os recursos de análise, né, as ferramentas propriamente ditas, e nós vamos utilizar
o BepPrед 2.0 do IEDB, alocado no IEDB, mas você também pode utilizar isso direto no servidor. E outra coisa, além disso, lembrando que se você for trabalhar com muitos antígenos, ou seja, com muitos alvos, muitas proteínas, o ideal é não utilizar o servidor. É aprender a utilizar esses algoritmos em larga escala, instalando o programa no seu computador, para poder trabalhar com mais alvos de uma só vez, ok? O BepPrед 2.0, ele é baseado no algoritmo Random Forest, como eu falei, onde o conjunto de dados é baseado em epítopos resolvidos experimentalmente. Vocês conseguem observar aqui que é considerado epítopo quando o limite é acima de 0,5, né? Igual ou acima de 0,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa escala de resultados, o 0,5 ele representa 0,58 de sensibilidade e 0,57 de especificidade. Ou seja, você tem o mesmo nível de chances de ter um falso positivo ou um falso negativo. Ok? Então, esse é o padrão. Se você quiser uma especificidade maior, ou seja, aumentar a chance de você encontrar, você quer encontrar um número maior para testes, você aumenta a especificidade e em decorrência, se você aumenta muito a especificidade, a sensibilidade ela acaba caindo. Então, o ideal é você usar o padrão de 0,5, ok? Essa é a imagem inicial, né? A cara inicial do servidor. Desculpa. Essa é a carinha inicial do servidor. Nós vamos usar o BepPred 2.0. Após a predição, então, nós vamos utilizar esses três etapas, né? BepPred 2.0. Depois vamos usar o servidor ABCPred. Por último, identificar como é feita essa reclassificação. Após a observação desses resultados que vão ser preditos no servidor, o ideal é que, se você tem a estrutura, né, do seu antígeno, que você faça uma marcação estrutural por cor desses resultados. Se você consegue visualizar a localização do epítopo, você não precisa desses outros servidores de predição. Por quê, Alessandra? Porque quando eu tenho a estrutura já, né, eu não preciso utilizar o servidor de predição de acessibilidade, por exemplo. E eu também posso verificar a hidrofilicidade utilizando um programa de localização estrutural como o PyMol, tá? Bem como também a identificação da estrutura secundária desse epítopo. Se eu tenho a estrutura, basta eu marcar ela no PyMol ou no Chimera ou qualquer outro software baseado em visualização estrutural, e você não precisa utilizar a predição. Entretanto, se você não tem a estrutura e não fez a modelagem, você pode utilizar todos esses resultados, né, aqui, como formas de filtro e seleção, como é no caso da vacinologia reversa. Na vacinologia reversa, vocês vão ter que fazer a predição de epítopos em larga escala, né? Porque a primeira etapa da vacinologia é verificar qual dos alvos, ou seja, quais das proteínas daquele genoma é mais antigênica e tem maiores características para provocar uma resposta imunológica. Já quando você vai selecionar um alvo diagnóstico, você vai fazer um número de testes em antígeno menor. Geralmente, você vai utilizar no diagnóstico alvos, né, proteínas que possuam uma localização mais externa, que sejam liberados, por exemplo, na corrente sanguínea. Em arboviroses, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, existem muitos estudos, né, baseados em diagnóstico com a NS1, proteína NS1, porque ela é liberada no nosso soro sanguíneo, no plasma, né? Então, a identificação dela pelo método diagnóstico é muito mais fácil do que se a localização dela for mais interna, mais celular, ok? Então, mais uma vez, é preciso parcimônia na hora de identificar que tipo de servidor usar, como trabalhar e se é necessário ou não utilizar todas essas ferramentas, ok? No nosso caso hoje, nós vamos verificar, sim, hidrofilicidade, vamos verificar acessibilidade ao solvente e localização desse epítopo na estrutura, com base na marcação estrutural que vai ser feita no PyMol, ok?
Além disso, hoje eu vou trazer para vocês uma abordagem não voltada para a vacinologia, mas voltada para a identificação de um epítopo marcador diagnóstico. Existe uma grande diferença nessa etapa. Se você quer desenvolver uma vacina que abranja diversos sorotipos virais, por exemplo, a sequência antigênica, né, o epítopo que você vai utilizar para o desenvolvimento da vacina, precisa ser conservado, ou seja, precisa ser o mais semelhante possível dentro daquela família. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma vacina para dengue ou para arbovirose de modo geral, eu preciso que esse antígeno ele seja extremamente conservado, para que essa resposta ocorra numa variedade maior de antígenos. Antígeno de dengue, de dengue 1, de dengue 2, dengue 3, de zika e por aí vai. Se eu quero identificar um marcador diagnóstico para cada um dos sorotipos, por exemplo, que é o meu caso, o caso do meu trabalho que eu desenvolvo no doutorado, eu preciso que a composição desse epítopo ela seja o mais diferente possível dentre eles. Por isso que a gente chama de busca por composição diferencial dentro da família. Então, o ideal é que você avalie quão diferente é esse epítopo em relação aos demais, ok? Aqui é a visão inicial das ferramentas voltadas para a predição de epítopo de célula B, ok? Essa é a sequência que nós vamos utilizar, que vocês vão observar os resultados da NS3 de dengue 1. Aqui está o site que vocês vão acessar para verificar a ferramenta e tudo mais. E quais são os passos, né? Como eu falei, rodar em um servidor é bem simples. O que vai te dar um pouco mais de trabalho é avaliar realmente esses resultados finais. Então, vocês vão inserir a sequência nessa caixinha branca. Ao contrário de muitos servidores que provavelmente vocês já utilizaram durante a disciplina, não é preciso colocar essa chavinha no início, porque as ferramentas do IADB, no geral, não reconhecem. Então, você vai colocar a sequência do seu antígeno sem cabeçalho diretamente aqui. Marcar a opção do BepPred 2.0, né? Como eu falei, ele possui uma margem de acerto maior que a do BepPred original, inicial. E enviar, tá? Esse slide já foi. Então, aqui nessa tela, vocês conseguem observar os resultados que foram preditos pelo BepPred 2.0. Esse gráfico demonstra a distribuição dos resultados acima do limiar 0.5, que foi o limiar que nós definimos por base após as referências indicadas no manual, né? Aliás, algo que eu não comentei com vocês, todo servidor, todo programa que nós vamos utilizar dentro da bioinformática, como vocês devem saber, o ideal é sempre ler o manual. Aqui no caso do BepPred, você pode ir no Help você vai ter acesso ao artigo desse servidor e entender como esse servidor foi desenvolvido, como é para ser utilizado, baseado em que o algoritmo foi construído. Então, isso é muito importante, tá? Até porque existem servidores com conjuntos de dados específicos para cada caso. Então, até a escolha do servidor que você está usando, né, o BepPred ele é bem abrangente. De repente, você pode escolher um servidor mais apropriado ao seu caso. Né? De repente, vai ter um conjunto de dados mais representativo para aquele tipo de proteína, por exemplo, e por aí vai. Tá? Então, aqui a gente vai observar a distribuição. Esse gráfico ele nos dá uma boa ideia de quão antigênica é essa proteína. Né? Todas as porções amarelas foram consideradas epítopos. Nessa parte aqui, ele mostra os 22 epítopos que foram preditos. Vocês podem observar que existem regiões com 2 epítopos, 4 epítopos. E aí, nesse ponto, apesar da gente não considerar um epítopo linear, eu vou deixar aqui uma questão para a gente debater quinta-feira. Por que vocês acham que um preditor de epítopos lineares considera epítopo 2 resíduos apenas? Isso daí é uma questão que eu quero trazer para vocês pensarem, né? Quem assistiu a aula direitinho vai conseguir pensar no porquê o servidor faz esse tipo de predição, uma vez que é caracterizado como epítopo um número um pouco maior, né? Preferencialmente de 8 a 16,
mas existem epítopos experimentalmente conhecidos a partir de 4, 5 resíduos, ok? Então, vale a pena vocês pensarem por que é feita essa predição, baseado em que e por quê, né? E aqui embaixo, né, aqui você tem os resíduos. Se vocês observarem, a predição ela é feita do início ao fim, sem overlapping. Normalmente, alguns servidores de epítopo, eles tem uma função de overlapping. O que é isso? Eles fazem combinações diferentes. Por exemplo, eles mostram um epítopo que começa no 6 e outro no 18, um epítopo que começa no 5 e outro no 15, e com base no score ele te diz qual dos dois é melhor. Então ele faz uma série de combinações. Então você pode ter resultados repetidos ao longo dos dados oferecidos em outros servidores. O WebPrед não faz isso, tá? Ele vai te oferecer do início ao fim todas as regiões que ele considera como epítopo, sem realizar múltiplas combinações de regiões, ok? Por isso ele é um servidor bastante fácil de trabalhar, né? Ele tem uma margem de acerto acima de 65%, bastante confiável, e por isso é muito utilizado, né? E essa versão alocada no IADB, ela tem uma curadoria constante. Inclusive, agora, nesse período de coronavírus, desenvolvimento de vacina, né, em que a pesquisa nesse setor aumentou muito, a curadoria do IADB, ela aumentou demais. Então, os servidores estão sendo constantemente atualizados, os conjuntos de dados também. Isso é fundamental para o avanço de pesquisas nessa área. Ok? Eu vou desligar o ventilador que ficou ligado, desculpa. E aqui embaixo, se você quer analisar dado a dado, ou se você pretende construir um banco de dados com resultados preditos por diferentes servidores, você consegue o dado certinho, né? Qual o valor você obteve para cada um dos resíduos, tá? Então, aqui nessa parte, você consegue identificar o valor de cada um. O BepPred, ele não me dá um score de qual epítopo é melhor, né? Teve um score naquela região maior, mas é um servidor bastante confiável e muito utilizado, ok? Então, com base nisso, vou mostrar para vocês como é feito a captura desses resultados e como que a gente pode visualizá-los no PyMol. Então, pessoal, após a obtenção dos resultados lá no BepPred, se você tem a estrutura do alvo, o ideal é fazer a marcação, como eu falei com vocês. E o que seria isso? Identificar na estrutura qual a localização de cada epítopo predito, né? Se você não tem a estrutura, você pode utilizar os servidores de predição de estrutura secundária, de hidrofilicidade, de acessibilidade ao solvente, mas se você tem a estrutura aqui predita, tá? Você vai trabalhar com poucos alvos, é mais fácil você trabalhar a estrutura, tá? Aqui vocês têm a estrutura da NS3 de dengue 1, que foi o alvo que nós utilizamos, ok? Eu vou colorir ela aqui de cinza para vocês entenderem como que eu faço a marcação. Então, aqui, como vocês devem ter observado na aula, eu tenho alguns setores no PyMol que são utilizados para diversas funções. Aqui em A, eu tenho algumas funções de presets, né? Colocar em modo de cartoon, de sticks. Aqui em Show, você consegue trabalhar, e você tem outras opções como Label, criar superfície eletrostática. Em Hide, você esconde características, e aqui em Colors, você consegue marcar porções específicas desse alvo, ok? Então, aqui eu vou em Display, Sequence, e aí vocês podem observar ali em cima que a sequência ela apareceu, tá? Todinha. E digamos que o primeiro epítopo predito, ele vai do 6 ao 21. Então, eu seleciono. Aqui aparece uma nova janela, né? Essa janela, você vai na parte de Colors e vai selecionar uma cor para esse epítopo, ok? Então, eu selecionei aqui vermelho. Vocês podem notar, então, ele marca em vermelho toda a estrutura que eu selecionei. O que nós podemos chegar à conclusão desse resultado aqui? É um resultado onde o epítopo está numa porção um pouco mais interna. Se vocês tiverem dificuldade de ver isso, o ideal é colocar em modo de Surface. Ó, vou colocar para vocês verem. Só um minuto que o computador é meio lento.
E aí vocês conseguem perceber que parte desse epítopo ele está externo e a outra parte mais interna. Eu vou descartar esse resultado? Não. Tá? Todos os resultados preditos, eles vão ser considerados, porém nós vamos fazer aquilo que eu falei, né? Criar um consenso, observar cada característica, para no final chegar à conclusão de qual epítopo é melhor. Então aqui eu vou dar um outro exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, tirar o zoom, e vou tirar o surface para a gente ver de novo a estrutura em fita, tá? Em cartoon. Eu vou marcar outra porção da sequência. Mais para trás. Por exemplo, essa parte aqui. Então, digamos que eu tenho um epítopo um pouco maior. Ok, eu vou colorir. Lembrando que, tá, já ia fazer errado. Se eu quero colorir só uma parte, a outra parte eu tenho que desselecionar. Senão ele vai colorir tudo de uma vez. Quando você está trabalhando com imagem, o ideal é que você fique o tempo todo salvando a sessão aqui. Porque você não tem a função de desfazer no PyMol. Então, se você salva as sessões, você sempre tem de onde você parou. Ah, Alessandra, mas é necessário? Se você trabalha com marcação de muitos epítopos em alvos diferentes, é necessário você não perder trabalho, ok? Então, aqui eu marquei um outro trecho. Deixa eu marcar aqui de novo. Eu marquei aqui um outro trecho. Esse é o trecho de conexão dos dois domínios. Ó, marquei um outro trecho aqui. Vou colorir de azul. E aí, o que vocês estão observando aqui, ó? Eu tenho regiões de folha beta e eu tenho regiões de alfa-hélice. Lembra que a gente combinou, a gente conversou que isso era fundamental? Então, tá aí. Nós temos essas regiões marcadas nesse epítopo. São características desejáveis para você ter um bom epítopo de trabalho, aí, tanto para diagnóstico quanto para vacina, ok? Além disso, eu consigo, durante esse processo de marcação, abrir outros alvos, como, por exemplo, eu posso abrir aqui o ANS3 de dengue 2 e fazer as marcações dos resultados em paralelo. Quando você consegue analisar ao mesmo tempo mais de uma estrutura, né, você consegue verificar a composição, se ela é semelhante, se ela é muito conservada. Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver que é basicamente as duas sequências, né, de dengue 1 e dengue 2. Eu vou colocar as duas em cinza para a gente poder fazer a marcação, ok? Vou mostrar no mesmo formato, como, por exemplo, só um minutinho que eu errei aqui. Hide everything, show cartoon. Tudo em cartoon, então cinza mais escuro é dengue 2, cinza mais claro é dengue 1. Eu vou marcar a mesma região aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Se vocês prestarem atenção nos resíduos, existem resíduos diferentes nas duas unidades. Quando eu estou trabalhando com a marcação de um epítopo para diagnóstico, essa composição tem que ser o mais diferencial possível. Às vezes, a localização é a mesma. Ó, já fiz errado. Espera que eu vou fazer de novo, ó. Vou botar cinza, um cinza diferente para vocês verem. E essa porção em select aqui, ó, eu vou pintar ela de vermelho, de outro tom de vermelho para vocês olharem. Ó, o que a gente pode observar aqui? Apesar de ser a mesma região sequencial, como é outro alvo, né, ainda que seja dois tipos iguais, dois tipos de dengue, né, dois tipos do mesmo vírus, a gente já observa aqui a parte de coil, ela é um pouco mais interna, não é exatamente a mesma estrutura. O que a gente pode fazer também para facilitar esse processo é criar um alinhamento. Então, eu vou align ns 3d1 ponto e ans 3d2. Aqui, calculei o RMSD, alinhei as estruturas, vocês podem ver, ó. Não alinhou esse pedacinho. A estrutura é pouco conservada, ou seja,
não tem uma localização espacial tão conservada. Alguns resíduos são semelhantes, obviamente, porque elas são homólogas, né? E pertencem ao mesmo tipo viral, as duas são estruturas de dengue, mas são estruturas de vírus diferentes. Então, o que nós queremos observar é a composição diferencial. Aqui em azul, ó, novamente, a gente consegue observar que a estrutura tem um perfil bastante diferente na composição, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês ali em vermelho. Vou colorir com azul mais claro aqui em Select para vocês olharem. Ó, aqui eu já tive uma conservação estrutural maior, mas a composição é bastante diferente. Alessandra, como que eu vou definir quão conservado ou quão diferencial é? Você pode observar, né, visualmente a composição das duas sequências, dos dois epítopos, e também é possível fazer o cálculo de epítopo a epítopo. Você vai utilizar o Clustal para fazer o alinhamento dos epítopos dentre os alvos da família, né, preditos na mesma. Você vai pegar os epítopos preditos na mesma região, por exemplo, dengue 1, dengue 2, Zika, um exemplo. Vai utilizar o Clustal para fazer uma análise da conservação. Se eu estou trabalhando com diagnóstico, tem que ser o mais diferencial possível, ou seja, menos conservado. O índice de conservação ele tem que ser menor, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa etapa, tá? Vocês podem perguntar na aula, não tem problema. Vocês são novos na área, estão aprendendo a mexer com os programas, então é normal ter dúvida. Eu dei aqui 2 exemplos porque eu não posso marcar todos. Mas o ideal é que vocês peguem a tabela de saída do BEP-PRED e marquem todos os, sei lá, 22 epítopos para avaliar a localização, né? Se é mais externa, mais interna. A localização, a melhor forma é sempre colocando na forma de surface, ó. Que aí você vê se o epítopo ele é externo ou interno. Quando você abre nesse modo, você vê que várias porções do epítopo preditas elas estão para dentro do antígeno. E é isso. A próxima etapa é rodar em outros servidores. No caso aqui eu vou rodar com vocês no ABC-PRED. E fazer um consenso, observar, olha, esse epítopo aqui foi predito nos 2 servidores. Se foi predito nos 2, quer dizer que a confiança dele é maior. Ok? E por último, observar todas aquelas questões que eu falei, né? Estrutura secundária, acessibilidade, para criar um ranking, um filtro de que epítopo vai ser o meu top, né? O melhor epítopo, o que a gente chama de lead, né? Para poder fazer a validação experimental, ok? Agora nós vamos utilizar o ABC-PRED, que é um servidor que utiliza um algoritmo diferente do BEP-PRED, né? O BEP-PRED utiliza o Handle Forest e o ABC-PRED ele utiliza um algoritmo de suporte vector machine, que é de aprendizagem de máquina supervisionada. Ele usa um conjunto de dados baseado no banco de dados do BSPEP, que também é um banco de dados de epítopos experimentais, né? Resolvidos experimentalmente. É um servidor um pouco mais antigo, ele é de 2006. Acontecem atualizações no conjunto de treinamento constantemente. Então, ainda é um servidor bastante utilizado. Ao contrário do BEP-PRED, você seleciona o número que você quer cortar esses epítopos. Geralmente eu utilizo 16 por ser o padrão ali do help. Mais uma vez, como eu disse no servidor anterior, fundamental você ler antes de utilizar qualquer servidor. Ler tanto as instruções de uso quanto o artigo da publicação desse servidor, ok? Porque só assim você vai entender como funciona o método de predição. E para isso, né, e com isso, você entender se selecionou corretamente o servidor de trabalho. Como eu falei, é importante utilizar servidores com algoritmos diferentes, né, baseados em características diferentes, para você conseguir um consenso legal aqui. Ele me oferece um resultado diferente do BEP-PRED 2.0, ele faz o tal do overlapping, como eu disse, ele testa diversas combinações, então ele pode predizer várias vezes a mesma região, mas em combinações com resíduos diferentes, e ele me oferece um score, né? Ele vai fazer um ranking do melhor para o pior, e com base nisso fica mais fácil criar um consenso, como vocês podem observar aqui que eu fiz, de qual resíduo, né, possui maior potencial para ser testado.
Então, o que eu fiz? Eu peguei todos aqueles resultados dessa tabela e fiz um matching, ou seja, eu observei quais deles, né, dentre os com melhor resultado, também foram preditos pelo BEP-PRED 2.0. Tá? Então, esses epítopos aqui, em alguma porção, foram preditos na mesma região. Eu aqui marquei, como o BEP-PRED não prediz exatamente 16, eu considerei porções que foram preditas iguais. Então, aqui eu marquei cada epítopo por uma cor, né? Como vocês viram, que teria sido feita na estrutura. Cada sequência de epítopo eu pinto de uma cor e faço um match, então, desses resultados com os resultados do ABC-PRED. Então, aqui vocês conseguem observar as mesmas regiões preditas, o score o score oferecido pelo ABC-PRED. E, por fim, a gente consegue fazer uma reclassificação. Aqui, para vocês observarem, eu fiz uma classificação baseada somente em localização estrutural, né, de estrutura secundária e de hidrofobicidade. O Painol ele oferece diversos scripts para você calcular tanto a eletronegatividade quanto hidrofobicidade. E com base nisso, eu consegui filtrar, né, que resultados possuem maior semelhança com um epítopo desculpa. E com base nesses filtros, eu consigo selecionar quais desses epítopos obtiveram melhores resultados. Eu posso fazer um re-ranqueamento com base nisso. Então, se eu fosse analisar aqui pelos filtros, os epítopos encontrados em folha beta em regiões de alfa-hélice e os epítopos mais hidrofílicos, ou seja, com menor hidrofobicidade, né, com hidrofobicidade baixa, eles são os melhores epítopos, ok? Obviamente que essa aula que eu trouxe a vocês, ela foi uma aula um pouco mais curta, onde nós fizemos a predição de epítopos lineares de célula B. É mais uma introdução para vocês entenderem como funciona e como aplicar tanto para vacina quanto para diagnóstico e o que é importante observar. Mas se alguém tiver alguma dúvida, novamente, quinta-feira a gente consegue debater melhor isso, tá? Debater qualquer tipo de dúvida. E se alguém tiver interesse também em saber um pouquinho mais, também pode entrar em contato comigo. Eu vou passar meu e-mail para vocês na aula, é mais fácil, é alessandradebano@hotmail.com, não coloquei aqui no slide, mas eu passo para vocês, ok? Eu espero que tenha sido proveitoso, para mim foi uma experiência nova oferecer essa aula para vocês, né? Porque eu nunca tinha ofertado uma aula gravada ao invés de uma aula presencial, e eu espero que tenha sido bastante útil no aprendizado de vocês.